Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. A paz. Em João 4, 13 e 14 diz: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós possamos buscar essa água que jorra do trono de Deus, essa água que é purificadora, essa água que nos restaura, que nos traz cura. Vamos buscar a cura do Senhor e o renovo do Senhor para as nossas vidas. Água
Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, entendendo que esta mesma palavra é aquela que vai direcionar as nossas vidas. Feche teus olhos neste momento, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, te agradecemos, Deus, por sermos a tua igreja, Pai. E agradecemos, Deus, pela nossa salvação, agradecemos, Deus, pelas nossas famílias, agradecemos, Deus, pelas nossas vidas, Pai. Te pedimos que mais uma vez o Senhor, Deus, esteja ministrando a tua palavra, Pai, a tua igreja, pois nós necessitamos, Deus, ouvir o teu direcionamento. É no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 20, que nos diz o seguinte: estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar o seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todos as outras ainda esta: mandou prender João. Viktor Frankl foi um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Foi um jovem que esteve nos campos de concentração comandados pela Alemanha nazista. Ele perdeu os seus familiares, perdeu amigos, entes queridos, por causa da situação na qual ele estava vivendo. Ele, como outras pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, são chamados a geração de ouro, porque são pessoas que, através das suas vidas, nos ensinam muitas verdades. Viktor Frankl se tornou um professor de psicologia e um constante estudioso do comportamento humano. Ele escreveu vários livros que foram traduzidos para várias línguas, e um dos livros que se tornou um best-seller na década de 80 tem como título Em Busca de Sentido. E ao ser indagado sobre o sucesso do seu livro, ele se disse triste, porque um livro que se torna alvo de busca por parte de tantas pessoas demonstra como a nossa sociedade está imersa em uma grande miséria. Por isso, nós, como igreja, precisamos estar atentos ao conhecimento de quem é Cristo, como também ao conhecimento da nossa missão, para que possamos fazer a diferença no nosso tempo. Para nós conhecermos as verdades impactantes da palavra de Deus, nós precisamos entender que o Senhor, nosso Deus, Ele revela esta verdade através do próprio Cristo. Nós, como igreja, precisamos conhecer a vida, os confrontos, os milagres, as perseguições, os ensinamentos, a sua própria missão, morte e ressurreição, porque isso irá demonstrar para mim e para você quais são as verdades da vida, como também como a vida ela precisa ser vivida. Viver uma vida é necessário em Cristo. A nossa vida precisa ser cristocêntrica, porque a única forma de nós agradarmos a Deus é termos
o seu Filho como Senhor das nossas vidas. O próprio Cristo diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, hoje, nesta noite, nós queremos meditar sobre a percepção correta de quem nós somos e o que devemos fazer como igreja. Em primeiro lugar, nós como igreja devemos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Olha bem o que nos diz o versículo 15 e o versículo 16. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele, o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João tinha a percepção de qual era o seu ministério. Ele sabia qual era a sua missão. João não se deixou enganar pelas expectativas do povo. Havia já naquele tempo uma expectativa da chegada do Messias. O povo estava em busca de uma solução para o sofrimento do seu tempo. Quando o povo sofre, ele busca uma solução em ilusões e mentiras. A voz do povo não é a voz de Deus. Como igreja, irmãos, nós precisamos ter a percepção certa. Saber o que o Senhor Jesus deseja de nós e qual é o objetivo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, como a igreja de Cristo, nós sabemos que a igreja que vive sem o próprio Cristo, ela está fadada ao fracasso. Ela pode até alcançar o sucesso aos olhos humanos, mas diante de Deus, ela não irá alcançar a vitória. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós realizamos dentro da igreja precisa ser direcionada pelo próprio Cristo. A nossa vida como igreja, a nossa missão não é ser direcionada pelas tendências do mundo. A nossa missão é simplesmente estudar e entender a palavra e seguir esta mesma palavra. João aponta para o poder do Senhor Jesus. Só Cristo, irmãos, só Cristo pode chegar até o coração do homem. Só Cristo pode salvar. Somente Ele pode restaurar. Somente Ele pode transformar. Somente Ele pode santificar. Só Ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João olha para si e ele sabe da sua situação diante de Deus. Ele não é maior do que o Cristo. Ele olha para si e sabe que não teria condições nem mesmo de tirar as sandálias do próprio Cristo. Mas João se considera servo. João se humilha reconhecendo a missão do Cristo e reconhecendo a sua missão. Seu pensamento era que o Jesus, o Cristo, continuasse crescendo na sua vida e que ele continuasse a diminuir. Paulo também demonstra esta realidade na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo o seguinte: porque não pregamos a nós mesmos, mas o Cristo Jesus, o Senhor. A visão certa que nós precisamos ter sobre as nossas vidas é que somos filhos de Deus, que somos servos. A nossa vida precisa apontar para o Cristo. O centro da nossa vida é o Cristo, é o Filho de Deus. Vivendo assim, desta forma, nós teremos sempre a percepção certa
do sentido, do significado daquilo que é a vida. Em segundo lugar, irmãos, nós como igreja devemos demonstrar a totalidade do Cristo revelado na palavra de Deus. Olha bem o que nos diz o versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O texto também nos mostra que o juízo de Cristo é uma realidade bíblica. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos trouxe graça, que nos trouxe misericórdia, mas também é aquele que demonstra que um dia haverá um julgamento, aonde Ele irá separar aqueles que abraçaram a sua graça daqueles que rejeitaram o seu sacrifício na cruz. Olha bem o que nos diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31, verso 33. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. O Senhor Jesus Cristo irá julgar todos aqueles que não consideraram a sua graça. João Calvino, em seus escritos, afirma que todos aqueles que desprezam a salvação que nos é dada pelo próprio Cristo deviam ter medo do julgamento final. O julgamento de Cristo, ele é certo e também será completo. Todos os nossos atos, pensamentos e palavras estão diante de Deus. Tudo será julgado pelo Filho de Deus. O texto ainda nos mostra sobre a questão da agricultura, sobre a questão da casca, e que é esmiuçada e jogada ao vento, e também a questão da semente que cai no solo. Desta forma, quando essa semente cai no solo, ela produz frutos. O texto também nos fala sobre a pá, que era usada para separar as sementes da palha. Este era o processo de limpeza ali com relação à agricultura naquele momento. Toda a palha ela era separada e jogada no fogo que não se apaga. João está demonstrando aqui que somente o Senhor Jesus pode realizar todo este processo de separação. Cristo, somente Ele, confronta todo o estilo de vida que está fora da sua vontade, e Ele faz isso através de nós como igreja. O texto está apontando o agora, mas também o julgamento no futuro. No dia do juízo, haverá uma separação entre aqueles que se renderam a Cristo, os justificados na fé, aqueles salvos pela graça, daqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz. A mensagem de João é uma mensagem dura para muitos, mas é uma mensagem necessária, porque também é uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus, porque ela aponta a importância do arrependimento. Como igreja, irmãos, nós anunciamos o Cristo como Ele realmente é. O Deus de amor e misericórdia, mas também aquele que irá julgar a terra. Na atualidade, muitos têm achado que não há diferenciação na forma de viver de cristãos e não cristãos. Tudo pode ser praticado, ou quase tudo para alguns, mas isto é uma grande mentira da nossa realidade, do nosso tempo. Nós, como igreja, somos chamados por Cristo para vivermos uma vida que enfrenta desafios. Nós, como igreja, somos aqueles que enfrentamos um sistema neste mundo que é totalmente, presta atenção nisso, meu irmão, é totalmente contrário à vontade de Deus. Nós, como igreja, não estamos atrás de aplausos,
Nós não estamos atrás de negociatas, de benefícios ou do reconhecimento do homem. Nós estamos, como igreja, buscando agradar ao nosso Deus, demonstrando um Cristo, não criado pela nossa mente, nem criado pelo nosso coração, mas um Cristo dentro da palavra de Deus revelada através desta palavra. Em terceiro e último lugar, como igreja de Cristo, sabemos que seremos perseguidos pelo conteúdo da nossa mensagem. Olha bem o que nos diz, versículo 18 ao versículo 20. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre elas a de lançar João no cárcere. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos ser sal e luz. Isso significa que nós devemos fazer a diferença onde nós estivermos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nesses últimos tempos nós temos visto situações muito que nos incomoda profundamente como igreja. Temos visto, irmãos, pessoas que se dizem cristãs na política e que têm envergonhado o cristianismo. Corrupção se tornou uma prática comum para muitos políticos que se dizem crentes. Temos visto pessoas que se dizem evangélicas, que estão planejando a morte por causa do dinheiro, do poder e até mesmo por causa do sexo ilícito. Esses homens e mulheres políticos que se autodenominam crentes, por causa das suas vidas, da forma como elas estão vivendo, perderam a condição de denunciar o pecado. As suas vidas estão presas no erro. João, ao contrário de toda essa situação que muitos hoje têm praticado, ele exorta o povo. Ele, nesse versículo 17, versículo 18 ao versículo 20, ele está encorajando, animando as pessoas, demonstrando um novo estilo de vida através do arrependimento. Para isso, era necessário que João estivesse fora do sistema. Era necessário que ele não tivesse amarras, nem com lideranças políticas, nem com lideranças religiosas. Era necessário que ele fosse um homem diante do altar de Deus, realizando aquilo que era a vontade de Deus. Por isso a sua mensagem incomodou. Por isso a sua mensagem fez a diferença naquele momento. Ele repreendeu tanto lideranças políticas como lideranças religiosas, porque essas mesmas lideranças estavam em pecado. João denunciou o pecado dentro da casa de Herodes. Herodes, um homem casado, decidiu casar com sua própria sobrinha, que era esposa do seu meio-irmão. Olha a situação que acontece com esta família. Pessoas estavam sendo destruídas pelo desejo de um governante pecador. Ele não media as consequências dos seus atos. Toda aquela família estava envolvida em trevas. Ao confrontar toda esta situação, denunciando o pecado na casa de Herodes, João colocou a sua própria vida em risco. Mas era necessário, irmãos. João sabia que Herodes precisava ouvir a verdade. Herodes temia João, porque sabia que aquele homem era um homem justo, ele era um homem santo, e que por pregar aquilo que ele vivia, a sociedade sabia que aquilo que saía dos seus lábios fazia diferença. Herodes via os seus erros na mensagem
que João anunciava. Herodes não considerava Deus. Ele sempre estava buscando o benefício próprio, sempre buscando um enriquecimento ilícito, sempre prejudicando pessoas, sempre mandando prender pessoas, sempre buscando satisfazer o desejo da sua própria carne. Quando nós olhamos para todo esse contexto no qual João vivia, começamos a perceber como a palavra de Deus ela é atual. Como a palavra de Deus aponta a realidade da vida humana. Mesmo assim, algumas pessoas que se dizem cristãs estão se associando com líderes políticos em busca de benefícios, achando que isso é algo normal, mas isso não é, irmãos. Não é. O coração de Deus se entristece com aqueles que têm esse tipo de prática. No momento que a igreja ela faz acordos corruptos, ela perde a condição de anunciar o evangelho que transforma. Devido à mensagem de João, essa mensagem impactante, essa mensagem que busca a transformação na vida, ao abandono do pecado, devido a esta mensagem, João seria preso. Mas ele não fez acordos para pregar uma mensagem mais leve aos olhos humanos. Sua estabilidade de vida estava em Deus. Mas isso não impediu João de enfrentar dificuldades ou perseguição. Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Nós não nos acovardamos com os sistemas corruptos deste mundo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem nos dado a coragem necessária para nós continuarmos pregando o verdadeiro evangelho. Somos a igreja e vivemos uma estabilidade que vem do Senhor. A nossa estabilidade ela vem do próprio Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não enfrentamos perseguições, que nós não enfrentamos dificuldades. Enfrentamos sim. Mas o que mais importa é que o Senhor Jesus Cristo está conosco. Por isso, nós enfrentaremos as situações adversas como igreja, mas em todas elas, nós sempre iremos alcançar a vitória. Para nós concluirmos esta mensagem, nós queríamos dizer que nesta noite nós falamos sobre a percepção correta de quem nós somos e de que devemos fazer. Vimos em primeiro lugar no versículo 15 e no versículo 16 que nós como igreja devemos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nosso padrão é Cristo. Em segundo lugar, no versículo 17, nós entendemos que, como igreja, devemos demonstrar a totalidade do Cristo revelado na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo também é o juiz. E em terceiro lugar, nós como igreja de Cristo, sabemos que seremos perseguidos pelo conteúdo da nossa mensagem. É o que nos mostra o versículo 18 ao versículo 20. Nem todos ficam felizes com aquilo que nós pregamos. As pessoas estão olhando para nós, irmãos. As pessoas estão nos observando. E elas têm visto que aquilo que nós pregamos também é aquilo que nós vivemos. Que o Senhor nosso Deus continue nos fortalecendo. Que o Senhor Deus continue nos sustentando. Para que possamos sempre, como igreja, realizar a sua vontade. Feche os teus olhos neste momento. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua mensagem. Te agradecemos, Deus, porque é o teu tratamento para com as nossas vidas. Entendemos, Pai, que nós somos totalmente dependentes de ti. Não queremos, Deus, guiar nossa vida, Pai, pelos nossos próprios sentimentos. Não queremos, Deus, guiar nossa vida, Deus, pelas nossas próprias vontades. Mas nós queremos, Deus, sempre, Deus, ter a percepção daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos fazer. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos revela como nós podemos viver. Muito obrigado, Pai. Continue, Deus, abençoando a vida, Pai, do teu servo, pastor André. Também, Deus,
dos seus familiares, Pai. Esteja cuidando de cada um, Senhor, fortalecendo, Deus, no nome de Jesus. Para que teu servo, Deus, continue, Pai, realizando, Deus, a tua obra. Ó Pai, continue abençoando, Deus, a primeira igreja presbiteriana em Queimados, Senhor. Os desafios se apresentam, Pai, mas nós entendemos como igreja que somos totalmente sustentados, Pai, pela tua vontade. Nós temos buscado, Deus, a tua palavra. Ó Deus, nós temos buscado o teu direcionamento e o Senhor, Deus, tem se revelado a nós e nós te agradecemos por isso, Pai. Continue, Deus, a nos dar a vitória necessária a cada dia, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Por isso, Deus, a nossa gratidão é porque entendemos que mesmo em meio a tempos de dificuldade, a tua fidelidade, ela tem sido manifesta para com o teu povo. É no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer, esformado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele